E eu vou mostrar aqui o livro do Edson Teramatsu, Campeões para Sempre, que é um passeio pela história dos 5 campeonatos mundiais conquistados pelo Brasil. É claro que você vai ter que atualizar esse livro, se tivermos o hexacampeonato, né? Tomara. Farei com o maior prazer. Esse aqui é meu, já está com dedicatório e tudo, né? E o Marcelo Barreto vai ficar morrendo de inveja, evidentemente, lá na Rússia. Fala um pouquinho sobre essa sua pesquisa e sobre esse livro, Edson. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu costumo dizer que esse livro, ele andou um pouco ao contrário do que normalmente ocorre, né? Normalmente as pessoas escrevem um livro e depois partem para a ilustração. No nosso caso, a gente começou fazendo as ilustrações para depois encaixar a história. Até porque a história já estava escrita, né? Há muitos anos, pelas 5 Copas, que foi escrita pelos jogadores, pelos técnicos, enfim. Mas começou assim dos infográficos. Eu comecei a desenhar os infográficos por hobby, por lazer. E em dado momento eu comecei a fazer os gráficos, os gols das Copas. Comecei por 58, 62 e fui. Quando eu vi, eu tinha todos os 78 gols que o Brasil marcou nas 5 Copas que ele venceu. Então, esse livro tem 78 gols, 9 pênaltis de 94 e um drible, que é o drible do Pelé no Ladislau Mazurkiewicz, no jogo contra o Uruguai. Olha só, que bacana. O bacana do livro, o livro é muito bacana, mas tem esse infográfico, o gol do Pelé contra o País de Gales, né? Contra o País de Gales, esse gol? Isso. Né? Sim, contra o País de Gales, contra Gales. que ele dá um meio chapéu. 58, E aí antes, tem um infográfico. Olha só o infográfico. Tá no livro lá, todos os infográficos, que é a descrição dos gols. Isso aí na final contra a Suécia. Final, o terceiro gol, Pelé. Isso é final contra a Suécia. Foi o terceiro gol. Nossa, esse foi um golaço Um também. dos gols mais bonitos da história Meu das Deus Copas. do céu. Rivaliza com o do Maradona de 86. Esses dias me perguntaram qual dos gols eu acho mais bonito, e eu acho exatamente esse gol que foi mostrado, o terceiro contra a Suécia. Pelé, 17 anos, mata no peito, dá um lençol no sueco e... Na final da Copa do Mundo. Na final da Copa do Mundo. Não era um jogo qualquer, Não, né? com E certeza. esse tipo de recurso de ilustrar os gols com desenhos, né? Com um infográfico no caso, né? No passado era muito importante, né? No passado muito. Demorava para chegar a imagem. A gente tem registros desde a década de 40, 50, havia aquela revista Esporte Ilustrado e havia um desenhista que se chamava William Guimarães. Então ele tinha observadores nos estádios para fazer e para colocar na revista, até porque não tinha imagem. Esse é do Garrincha contra a Tchecoslováquia. Esse é Garrincha contra o Chile, perdão. Garrincha contra o Chile. Em que ele chuta de esquerda. Isso, Garrincha contra o Chile. Pega um rebote. O Amarildo tenta bicicleta. Olha só. E Garrincha marca de canhota. Garrincha nessa Copa, embora destro, ele fez 2 gols de cabeça, fez gol de pé esquerdo. Ele fez gol de tudo quanto é jeito naquela Copa, né? Aí o gol do Zito na final. O Zito contra a Tchecoslováquia. Agora sim, Você consegue ver o gol no infográfico? Exatamente. Você consegue ver o gol. O pontilhado é o movimento da bola, né? O pontilhado é o movimento da bola e a seta cheia é o movimento do jogador. A revista Placar, durante as décadas de 80, década fazia de muito, 70. Né, com Jepe Maia. Eu sempre disse que a minha referência é Jepe Maia, década de 70. Jairzinho contra a Inglaterra. Isso foi um golaço também, olha só. Jairzinho contra a Inglaterra. O caminho da bola. Jogada incrível do Tostão, a caneta. A caneta foi no Bob Moore, né? Só? Não foi uma caneta qualquer, né? Devia contar como gol, né? Exatamente. O Tostão fala que ele ia ser substituído, olhou, eu tenho que tentar uma última jogada aqui, dar um gás aqui, dar um sanguinho. Aí surgiu essa jogada espetacular e o gol do Jairzinho. Pelé contra a Itália. Rivelino cruza uma sola também, né? Ele pega Quem bateu o lateral foi o Tostão? Foi. Lateral foi o Tostão. Olha só, Rivelino bate... Que antes do gol, esse o Pelé parou no ar, né? Você vê claramente que ele pairou e cabeceou. O Tostão bate no lateral porque ele estava fazendo uma jogada incrível pela ponta esquerda e o defensor italiano consegue tirar a bola e ele mesmo cobra rapidamente o lateral. Bebeto contra os Estados Unidos, que é o gol do Eu Te Amo, né? Gol do Eu Te Amo. Eu Te Amo, Romário. Hoje, Dia dos Namorados, nada melhor do que mostrarmos o gol do Eu Te Amo, Romário. Brasil jogando com 10, né?
no jogo, esse jogo no dia da independência dos Estados Unidos. Isso. Feriado da independência. Leonardo tinha sido Leonardo expulso depois da cotovelada no Tebe Ramos. Eu te amo, Romário. E tem o gol do Romário contra a Suécia. Não, ainda é o gol do Bebeto. Ah, não, ainda é o gol do Bebeto. A gente já mostrou o infográfico desse gol? Aí ele. Não, esse é 2002. Esse é 2002. Ah, esse é 2002. Esse é do Ronaldinho, do Rivaldo contra a Inglaterra. Jogada do Ronaldinho e o gol do Rivaldo contra a Inglaterra. No gol do Bebeto a gente não mostrou o infográfico. Ele dá uma pedaladinha, tira o zagueiro por um segundo e consegue fazer o toque pro gol. Quase tropeçou ali, né? E o Rivaldo ajeita o corpo, né, para bater de pé esquerdo, que... Isso. Exatamente. Esse aí qual é? Aí é na final. Esse é o da final. Final contra a Alemanha. Esse o do é o Ronaldo. segundo gol, o segundo gol. Segundo gol. É um barato mesmo, né? O pontilhado, o infográfico, ele mostra perfeitamente como é o gol, né? Agora você vê, a gente está falando aqui de Copa do Mundo, né? E a Copa está para chegar, vai esquentar, a Copa do Mundo vai pegar, quando é que começa a pegar? Essas imagens todas fazem parte do imaginário popular, né? E da história do Brasil. Eu vou falar do gol, vou lembrar de algum detalhe do gol, você vai lembrar, o Sereto vai lembrar, o Edson, quem está em casa vai lembrar. Tudo isso faz parte, são imagens que nos tornam parecidos com brasileiros. Todo mundo tem uma lembrança da Copa, nos né? convergem. Agora, Edson, você começou a desenhar para fazer um livro ou começou a desenhar só? Não, eu comecei a desenhar por desenhar. Eu sempre tive vontade. O Rogério falou sobre a dupla Jepe Maia. Isso é da minha época de infância. Eu vi os desenhos da revista Placar e dizia, um dia eu vou fazer esse... E eu não tinha habilidade, nunca tive habilidade para desenhar à mão livre, como o Jepe Maia fazia. E eu esperei, então, os anos passarem, aí já adulto, comecei a estudar algumas ferramentas gráficas, de ilustração, e encontrei o modelo que eu queria. E aí comecei a fazer alguns trabalhos, publiquei na internet, montei um site que se chama Infogol, e ilustrei 2 livros, inclusive, do Rafael Cazé, um do Quarentinha e um da Conquista do Botafogo de 89, já não preciso mais dizer qual time eu torço, né? Só pelos 2 livros. E aí surgiu essa possibilidade de montar os gols das Copas, e hoje chegou ao livro. E ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Muito obrigado, Edson Teramatsu, botafoguense. Eu posso só... Pois não. Perdão, Sereto. Claro. O lançamento do livro é hoje à tarde. Hoje à tarde? Folha Seca, 16 horas, Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor, centro do Rio. Rua do Ouvidor, centro do Rio de Janeiro. Na icônica Folha Seca, que Isso. a gente chama. Onde tem uma farta coleção de livros de futebol. Livros de futebol, samba e Rio de Janeiro. Ótimo. Recomendo, o livro é muito bacana. Muito obrigado, Edson, pela tua participação aqui no Redação. agradeço.